Olá, sou o Wendel Santos. Iremos abordar a modelagem ER com o seguinte tema: suporte técnico, helpdesk. Na matéria de banco de dados, os autores são Giovanni Ventura Silva e Wendel Santos. Definição: gerir todas as solicitações de suporte técnico com registros, acompanhamento e resolução de chamado aberto por clientes. Isso vai servir como uma ponte entre o cliente e o técnico. Todos os clientes vão garantir um atendimento organizado e muito satisfeito para o cliente. Temos aqui as funções. Primeira função é a abertura de chamado por clientes. Abrir chamados para relatar problemas técnicos. Os clientes podem abrir chamados para relatar todos os seus problemas. Cada chamada deve incluir uma descrição detalhada do problema, permitindo que o técnico entenda a situação antes de iniciar o atendimento. Segunda função, registro do status e priorização dos chamados. O sistema acompanha a evolução de cada chamada através do status aberto, em andamento, resolvido ou fechado. E além disso, ele também deve ser classificado em diferentes ordens de níveis de prioridade: baixa, média, alta ou crítica. Terceira função, atribuição de chamada técnica. Cada chamado é atribuído a um técnico específico para cada resolução. Isso garante que haja mais clareza e muita responsabilidade sobre quem está cuidando de cada solicitação ou chamado. Quarta função, comunicação entre cliente e técnico. Dentro de cada chamado, existe um espaço para troca de mensagem entre o cliente e o técnico. Isso vai facilitar a resolução de dúvida e o acompanhamento do atendimento ou do progresso desse atendimento. Regra de negócio. O que são regras de negócio? Regra de negócio vai definir como o sistema vai operar e quais as restrições ou relacionamento entre os elementos. Primeira regra: cliente, técnico, cliente chamado. Um cliente pode abrir vários chamados, mas cada chamado pertence a um cliente. Um cliente pode ter N chamados, ou seja, cada chamada está vinculada a um cliente. Chamado técnico. Um chamado pode ser atribuído apenas um técnico por vez. Ou seja, cada chamado tem apenas um técnico responsável em um dado momento. Terceira regra. Terceira relação. Atualização e comentários. O técnico pode autorizar o status do chamado e adicionar comentários enquanto o atendimento está em andamento. Temos uma restrição. Essas operações só serão permitidas se o chamado não estiver no estado resolvido. Quarta, relacionamento. Os chamados, todo chamado deve ser categorizado com nível de prioridade, sendo ela baixa, média, alta, crítica ou urgente. Temos uma restrição. Esse atributo é obrigatório e deve ser escolhido de uma lista física enumerada no próprio chamado. Quinta, relacionamento. Existem soluções. Apenas técnico pode registrar a solução de um chamado, concluindo e encerrando o atendimento. Temos outra restrição. Somente o usuário do tipo técnico tem permissão para essa ação. Entidades. Primeira entidade, usuário. Temos aqui o atributos. O que seria essa entidade? Ela vai representar os elementos centrais desse suporte técnico. Temos os atributos. Primeiro atributo, ID usuário.
O que essa entidade usuária vai fazer? Ela vai representar tanto o cliente quanto o usuário. Temos aqui o ID usuário que vai ter uma chave primária que vai ser que vai identificar um único ID do usuário. Temos o nome do completo do usuário, o endereço de e-mail para contato, né, desse usuário, telefone e o tipo desse usuário, se ele é cliente técnico. Temos aqui a segunda entidade, chamado, que vai ter o endereço chamado, a descrição desse chamado, a data de abertura, o status, se vai ser aberto, se vai ser em andamento, se vai ser resolvido ou fechado. Temos também a prioridade, se vai ser baixa, média, alta, crítica ou até mesmo urgente. Temos também o ID cliente, que vai ter uma chave estrangeira, duas chaves estrangeiras, que vai ser o ID cliente vai vincular o chamado ao cliente, que é o que eu abriu, e o ID do técnico, que vai vincular o chamado ao técnico responsável. Terceira entidade, mensagem. Ela vai armazenar as mensagens trocadas dentro do chamado, que vai ter o ID da mensagem, o ID do chamado, o ID do usuário e a data de envio dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem. Quarta entidade, solução. Vai ter o ID da solução, que vai ser um ID próprio dessa solução, vai ser único. O ID do chamado, a descrição dessa solução, que vai ser atribuída pelo técnico, e a data de resolução, que também vai ser atribuída pelo técnico. Partimos agora para o autor Giovanni Ventura Silva. Eu sou o Giovanni Ventura e, dando continuidade ao que o Wendel está explicando, eu vou começar falando sobre os relacionamentos presentes entre as entidades que compõem o nosso sistema. O primeiro relacionamento é o cliente chamado, onde cada usuário do tipo cliente pode abrir vários chamados, porém cada chamado é vinculado a apenas um cliente. Sendo assim, a cardinalidade é 1 para n, sendo o 1 do lado do cliente e o n correspondente aos chamados. O segundo relacionamento é técnico chamado, onde um usuário do tipo técnico pode ser recrutado a atender a vários chamados e cada chamado é atribuído a apenas um técnico por vez. Dessa forma, a cardinalidade também é 1 para n. O relacionamento chamado mensagem, onde durante um atendimento um chamado pode ter diversas mensagens sendo trocadas entre o usuário e o técnico, e com isso a cardinalidade é 1 para n também. E por último, a chamada solução, que após o atendimento o técnico ele vai registrar a solução final para o chamado, e cada chamado pode ter no máximo uma solução associada ou nenhuma, e dessa forma o atendimento é encerrado. Sendo assim, a cardinalidade fica 1 para 0 ou 1, 0 no caso de não encontrar uma solução não ser encontrada, né? E 1 para quando a solução é encontrada. Continuando, aqui nós temos um exemplo simples e prático de como funciona o nosso sistema. Resumidamente, aqui a Maria ela acessa a plataforma, informa o problema que ela está tendo com a máquina dela, entra em contato com um técnico responsável através do chat. Esse técnico ele consegue passar todas as orientações de maneira clara e dessa forma ela consegue resolver o seu problema e o caso é registrado como solucionado. Mas como seria o passo a passo de todo esse fluxo? A primeira etapa é a abertura do chamado. A Maria Silva, nesse caso, né? A Maria Silva ela acessa o sistema, descreve o problema dela, que está sendo que o notebook dela superaquece e trava com frequência. O sistema registra a data de abertura, a categoria do problema, que nesse caso foi um problema de hardware, e a prioridade, que será dada como alta, já que existe um risco de dano permanente à máquina dela. O chamado é direcionado a João Souza, que nesse caso é o técnico responsável e especializado. A segunda etapa é a triagem inicial. O João ele verifica o histórico do aparelho, se houver, né? Entra em contato com a Maria através de mensagens ele vai
poder fazer perguntas adicionais. Por exemplo, o ambiente que ela utiliza a máquina, se possui uma boa ventilação, se não obstrui as passagens de ar, e perguntas desse tipo. A próxima etapa é o diagnóstico técnico, onde o João ele vai identificar a causa, que nesse caso será um acúmulo de poeira bloqueando a ventilação do notebook. A execução da solução, onde ele vai passar todas as orientações de como a Maria ela deve abrir a máquina e manusear dessa forma para remover a poeira e utilizar pincéis específicos para a parte de hardware do aparelho. E após ela realizar a limpeza, ela realizar um teste pós-reparo para ver se o problema foi solucionado. Nesse caso, seria utilizando um software de monitoramento para ela conseguir ficar vendo a temperatura do aparelho em tempo real. A próxima etapa é o registro e a comunicação, onde o João ele vai atualizar o chamado com a descrição técnica, onde ele vai descrever os passos executados, as peças substituídas, se houver, né? O técnico vai recomendar a Maria evitar o notebook em sofás, camas, utilizar em área com boa ventilação. A Maria recebe uma notificação automática da solução do problema e confirma no próprio sistema. E o encerramento do chamado, onde o João ele vai encerrar a chamada e vai registrar no sistema o caso como concluído e com todas as soluções executadas com sucesso. Dessa forma, o fluxo fica a abertura, aí passa para a triagem, diagnóstico, resolução, a documentação e o encerramento do caso. O resultado esperado é que o notebook ele volta a operar dentro da temperatura ideal, sem qualquer travamentos causados pela temperatura, e a Maria recebe orientações para prevenir novos incidentes. Agora, com o diagrama do modelo entidade-relacionamento, nós temos presentes as entidades usuário, chamado, solução e mensagem, a entidade usuário, contando com os atributos ID usuário, tipo usuário, nome, telefone e e-mail, a entidade chamado, contendo os atributos ID chamado, data abertura, prioridade, descrição e status, a entidade solução, contendo os atributos ID solução, descrição e data resolução, e a entidade mensagem, contendo ID mensagem, conteúdo e data envio. Novamente, nós temos as relações entre usuário e chamado, que é uma relação de 1 para n, chamado solução, que é uma relação de 1 para 0,1, 0 quando o problema não é resolvido e 1 quando é encontrada uma solução, e chamado para mensagem, que também é uma solução 1 para n. Basicamente, a interpretação desse diagrama ela pode ser dividida em 5 passos. O primeiro seria a abertura do chamado, onde o cliente ele registra um chamado descrevendo o problema. O sistema vai guardar essa solicitação na entidade chamado, incluindo a descrição do problema, a data de abertura, o status inicial como aberto e o nível de prioridade, que pode ser baixa, média, alta, crítica ou urgente. Cada chamado fica ligado ao cliente que o abriu. O próximo passo seria a atribuição do chamado a um técnico. O técnico será atribuído, o chamado no caso, será atribuído a um técnico que ficará responsável pelo atendimento. Apenas um técnico é vinculado ao chamado por vez, e o técnico ele pode alterar o status de chamado conforme o andamento do atendimento. Por exemplo, passando de em aberto para em andamento. O próximo passo é a troca de mensagens entre o cliente e o técnico, onde durante o próprio atendimento o cliente e o técnico podem se falar através do sistema. A entidade mensagem vai guardar essas interações, registrando o conteúdo da conversa, a data de envio e o usuário que enviou a mensagem, ou sendo ele o cliente ou o técnico. Isso vai permitir que o histórico do chamado seja documentado.
A resolução do chamado, onde, quando toda a análise e solução do problema for encontrado, o técnico ele vai registrar a solução. A entidade de solução ela mantém os detalhes técnicos sobre como o problema foi resolvido, a data da resolução e a ligação com o chamado. Apenas os técnicos, o usuário tipo técnico, pode registrar essas soluções. E por fim, o encerramento do chamado. Depois que a solução é registrada pelo técnico, o chamado pode ter o seu status alterado para resolvido ou fechado. O cliente ele pode ser notificado por mensagens através do técnico dizendo que o seu chamado foi finalizado. E com isso nós temos o fluxo de diagrama que fica basicamente o cliente ele abre um chamado, o chamado é atribuído a um técnico, o técnico e o cliente trocam mensagens para dúvidas ou esclarecimentos, o técnico encontra uma solução e registra, o chamado é finalizado e notifica o cliente. Como conclusão, nós temos que o nosso sistema ele vai integrar de maneira robusta a abertura e gerenciamento dos chamados, a comunicação entre o cliente e o técnico e o comprovante do atendimento por meio de soluções registradas. Com a aplicação das regras de negócio e do modelo entidade-relacionamento, terá uma abordagem muito moderna para sistemas de suporte técnico, focando principalmente na qualidade do atendimento, além de otimizar todo o fluxo entre as etapas que compõem esse atendimento.